Ouvindo o testemunho da Ângela e Mirelle, voltando a falar da questão da depressão, essa dinâmica da fé, ela também é muito importante, né? A pessoa ter a quem recorrer numa dimensão espiritual, uma dimensão de confiança, né? Com certeza, eu vejo assim na prática os pacientes que acreditam, né, que têm uma convicção, que acreditam em Deus e que muitas vezes buscam, recorrem a isso como um pilar do tratamento, tendem a melhorar mais rápido, conseguem ficar melhor muitas vezes por mais tempo, as crises, as recorrências das crises são menores, então é muito importante a pessoa se preocupar também com a parte espiritual. Que bacana, né, pai? Isso é maravilhoso ouvir isso, né? Confirma também Confirma. a nossa missão e o nosso trabalho. Bom, nossa, tem tanta coisa na minha cabeça aqui. O tempo tá curto. Tá curto. E como diz o Padre Alexandre, que ele fala assim, gente, só vai ter, hoje só eu que vou enfeiar a sala. Eu tô me sentindo assim hoje, doutor. Que nada! Do lado da Simone, da doutora, eu tô sentindo que eu sou o único que tô enfeiando aqui a sala. Mas não é isso, não. Até eu dou umas olhadas de vez em quando. Falo, pra ver como é que tá, será né? que se eu pintar o cabelo vai dar uma melhorada, alguma coisa do gênero? Gente, o tema tá maravilhoso. Tá maravilhoso, a gente tá falando da questão da depressão e aí, Mirelle, de repente é interessante a gente tentar, não sei, classificar o que é uma ansiedade, o que é uma depressão, dá para ter depressão e ansiedade misturado e o que é a síndrome do pânico, tem como a gente desassociar esses fatos? Bom, vamos lá, vou tentar fazer isso no nosso pouco tempo. A depressão, eu já falei para vocês um pouco do que dos sintomas, né? O humor deprimido, a perda de interesse, a apatia, o desânimo, a incapacitação profissional, muitas vezes o isolamento social. Já a síndrome do pânico, ela se enquadra dentro dos transtornos ansiosos. Então, uma pessoa com depressão, ela pode ter ansiedade? Pode. Tem a depressão mista. Ela tem os sintomas, né, de tristeza, de perda de interesse, ela tem tudo isso que a gente já falou, e ela tem também os sintomas de ansiedade. Como que ela identifica esses sintomas de ansiedade? Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela é ansiosa. Ela chega e fala, eu pergunto, você é ansiosa? Não. Eu não sou ansioso, mas ela fala demais, ela gesticula demais, o coração está batendo, ela fala, doutora, posso pegar um pouquinho de água? Minha boca está seca, o coração acelera, as mãos ficam suando, tremendo, né? A maioria das pessoas pensam que tá tendo algum mal-estar físico, porque os sintomas da ansiedade, eles são muito mais perceptíveis na forma de sentir mesmo no físico do que você identificar uma coisa subjetiva. Então, a pessoa sente mesmo, né? Literalmente, ela sente na carne. Ela treme, ela sua, ela passa mal, o coração bate mais rápido, ela tem vontade de ir no banheiro, ela tem vontade de... Aumenta a necessidade de fazer xixi ou de evacuar, ela tem um mal-estar... Isso é ansiedade. Ansiedade. E, nesse caso, também, o tratamento medicamentoso, ele precisa existir. Com certeza. Eu tenho para mim que as pessoas, de forma geral, elas empurram com a barriga a depressão, mas a ansiedade como mal-estar é muito físico, é muito palpável, é uma coisa desesperadora. Então, a maioria das pessoas, quando resolvem buscar ajuda, elas passam em inúmeros outros profissionais antes de chegar no psiquiatra. Muitas vezes elas passam no cardiologista, elas passam no pneumo, porque elas têm a sensação de falta de ar, de aperto no peito, sensação de morte. Teve a sensação de morte, ela procura o cardiologista. Geralmente o cardiologista faz todos os exames e descarta todas as patologias possíveis do coração. E aí, o cardiologista sugere que ela procure uma avaliação psiquiátrica, porque a pessoa não consegue entender como que isso é ansiedade se ela sente na pele aquilo. E o pânico? O pânico, ele é uma piora da ansiedade. A pessoa chega a ter uma acentuação muito grave dos níveis de ansiedade e isso faz com que ela entre nessa crise de pânico. Geralmente, os sintomas são fóbicos, ou de alguma coisa específica, medo de altura, medo de estar em lugar fechado, medo de sair em público, medo de estar no meio de um aglomerado de pessoas. E as crises de pânico duram, em média, 5 a 20 minutos, dependendo de cada pessoa. Só que a sensação é tão intensa, a ansiedade ela fica tão acentuada, que a pessoa realmente ela tem a impressão de que algo vai acontecer muito grave com ela. E isso a deixa mais desesperada ainda. E aí, nesse caso, também uma procura para uma avaliação com psiquiatra, com também certeza. Um tratamento, é com isso? Com certeza. O tratamento tem que ser medicamentoso para abortar essas crises, senão a pessoa fica em sofrimento, por mais que ela faça psicoterapia, muitas vezes a gente precisa, principalmente no início dos sintomas, tratar o quanto antes para evitar que isso se agrave. Sério, né? Muito sério. E eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos assistindo estão gostando muito da nossa conversa, porque enquanto eu estou ouvindo a doutora, eu estou pensando em um monte de gente. Em um monte de gente. Situação. Um monte de situação. Vem uma série de exemplos na nossa cabeça. E é possível, então,
De repente você está aí se perguntando, meu Deus, mas eu não quero ficar doente, né? Eu quero ficar saudável. De repente a gente falar um pouco sobre isso, né, Mirelle? Pela sua experiência, sua formação também. Como é que a gente faz? Perfeito, Simone. Para a gente ficar saudável? Como promover a vida? Como a gente se cuidar, de repente cuidar da nossa família, para a gente ter essa saúde física e mental também. O mais importante é cuidar de uma forma geral, né? Quando eu disse que a espiritualidade era um dos pilares, eu vejo a questão da espiritualidade como um dos pilares, eu vejo a questão física como outra coisa muito importante a ser abordada. A pessoa, ela não quer ter uma doença, mas ela não faz nada para cuidar do corpo, né? Não cuidar do corpo por estética, que é o que a gente mais vê por aí, mas cuidar do corpo de forma geral. Às vezes a pessoa tem um diabetes, ela não faz uma dieta, ela não segue a orientação do médico, ela tem a pressão alta, ela não cuida, não toma os remédios, ela acha que vai conseguir controlar, ela não faz uma caminhada, ela não faz uma atividade física. E assim, mais do que isso, é fazer com que isso não seja um fardo, uma coisa sofrida. Fazer com que isso faça parte da vida de uma forma que traga uma qualidade de vida, um bem-estar, um prazer. Porque a gente sabe, é comprovado que a atividade física, cuidar do corpo, ele traz uma sensação de bem-estar. Então, o importante também é cuidar dessa parte. Cuidar da parte espiritual, cuidar da parte física, né? Cuidar da questão mental. Se você sabe que tem alguém na família, que você tem chance de ter, você já ligar um sinal de alerta para isso, você já ficar atento, viu que alguém, algum conhecido, um familiar, possa estar ficando diferente, porque a primeira coisa que as pessoas falam, fulano está diferente. Né? Tal pessoa mudou o comportamento. Se atentar a isso, porque às vezes a coisa não acontece com a gente, mas pode acontecer do nosso lado. E muitas vezes quando a gente está tão atarefado com as coisas do dia a dia, o ritmo de vida que a gente leva hoje, as pessoas trabalhando cada vez mais intensamente, dormindo mal. Exatamente. Né? O sono é uma coisa extremamente importante para não adoecer. Eu vejo as pessoas ficando cada vez mais ansiosas, porque elas têm cada vez mais objetivos, muitas vezes inalcançáveis. Né? Elas traçam metas, em vez de traçar uma meta que seja palpável e depois ir aumentando as expectativas, não, a pessoa vai lá e planeja praticamente o impossível. E aí ela se frustra. Nessa de se frustrar, ela vai aumentando a desesperança, ficando mais desiludida, e isso aí já favorece o adoecimento. Muito interessante, né? Talvez esse cuidado nosso também, nas diversas áreas em que a gente atua, de desenvolvimento humano, na questão sacerdotal, na religião, a gente trabalhar a expectativa e a realidade, né, Mirelle? Com certeza. Isso é tão importante que você traz, porque de repente a gente, na boa intenção de ajudar, fomenta ainda mais uma fobia na pessoa, de que ela não vai alcançar tão rápido ou nunca alcança essas metas ou ideais que a gente coloca, né? Na verdade, eu acho que as pessoas têm mais medo de frustrar as expectativas alheias do que as próprias. Então, as pessoas hoje em dia, ela tem uma insatisfação pessoal tão grande que elas ficam em busca de satisfazer o próximo, de ser aceita pelo outro. Então, tudo isso que ela planeja nem sempre é para ela. Muitas vezes é para o outro, é para que ela seja benquista, para que ela seja bem aceita, para que ela seja sociável, para que ela esteja incluída em um grupo, para que ela seja engraçada, para que ela seja divertida. Ela não entende que ela pode ser simplesmente ela. E doutora, nesse mundo que a gente trabalha, né? Exatamente. É o tempo todo trabalhando. E aí, às vezes, a síndrome do esgotamento. Isso pode acarretar numa depressão também, né? Com certeza. O esgotamento, ele é um passo para a depressão. A pessoa começa a ter esses sintomas físicos, né? Ela perde a concentração, ela não dorme direito. Quando dorme mal, acorda cansado. No outro dia tem aquela obrigação de trabalhar e se cobra e vai e trabalha, aquela coisa sem fim. Né? E isso faz com que ela se frustre. Porque chega no final do dia, ela pode ter feito tudo o que ela precisava, mas ela está acabada. Ela está esgotada, ela está cansada, ela não sente prazer em nada. Aí chega em casa, tem as famílias, o esposo cobra, a esposa cobra, os filhos cobram. E a pessoa simplesmente ela não tem mais energia, porque literalmente toda a energia que ela tinha já foi dispensada para fazer todas as obrigações durante o dia. Então o esgotamento ele é uma coisa muito comum no nosso meio, mais comum do que as pessoas pensam. Eu vejo assim, grandes executivos, profissionais liberais, cada vez entrando nesse ritmo de vida mais acelerado. Né? Você vê, por exemplo, uma dona de casa. Ela acha que ela tem que acordar cedo, fazer todo o trabalho de casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, cobrar tarefa de filho na escola, cobrar, muitas vezes, cobrar de um funcionário ou fazer alguma coisa aí no banco, voltar. Quando ela vê, ela fez várias coisas durante o dia, mas ela está acabada.
Ela não fez com qualidade. Não fez com qualidade. E às vezes, né, padre, o próprio cultivo nosso da oração, do momento de intimidade com Deus, se a gente não está inteiro, a gente também faz por obrigação. Porque é mais uma atividade nossa, ao invés de dizer, não, esse momento é o meu momento de fazer esse encontro íntimo e pessoal, né? Exato. Tem uma frase de Cora Coralina que eu gosto muito, que diz assim: eu sei que um dia terão que me enterrar, mas eu não quero fazer isto eu mesma. Bonito e forte, né? Quantas pessoas que começam, por causa disso, esse processo de se enterrarem mesmo. Vão se enterrando. Quando a gente morrer, vão ter que pegar o nosso caixão, é os outros que vão levar. A gente não tem que se preocupar com isso. Mas o problema é quando a gente começa a levar o nosso caixão enquanto vivos. E paramos de viver e passamos só a existir, empurrando. E há muita gente assim. Subsistindo, né? Não tem uma vida de qualidade. Mirelle, para a gente ir encerrando, depressão não é frescura, depressão não é algo que a pessoa inventa, falta de fé. Não é falta de fé. Depressão é sim uma reação química, é uma reação que vai tirando a vida da pessoa, e se os familiares não ficar atentos, isso é grave. É muito isso grave. mesmo? É isso mesmo. É uma doença. É importante ser levado em consideração que é uma doença e que, como todas as outras doenças, merece e precisa ser tratada, né? É óbvio que a gente tem hoje em dia as pessoas que tiram proveito de determinadas situações e isso faz com que muitas outras que sofrem entrem em descrédito, mas a gente não pode generalizar. Quando a pessoa realmente está em sofrimento, muitas vezes ela não consegue pedir ajuda. É isso que você falou, das pessoas que estão próximas se atentarem para isso, porque nem sempre é a família que vai perceber. Às vezes a pessoa está bem dentro do ambiente familiar. Às vezes quem vai perceber é um colega de trabalho, às vezes quem vai perceber é um amigo mais próximo, né? Então, assim, é importante a gente se atentar para isso, para poder sugerir, muitas vezes ter a iniciativa de acompanhar essas pessoas a procurar ajuda, porque a pessoa, quando ela está deprimida, ela não tem ela não consegue ter essa iniciativa de procurar ajuda. Isso é o mais difícil, porque isso prolonga o tempo, né, de sofrimento, ela fica cada vez mais em sofrimento até que chega no ponto final, que é o limite, né? E quando a gente fala de limite, a gente fala entre vida e morte, aí sim ela recorre a um profissional. A gente agradece, né, padre? Muito, muito. Foi maravilhoso. Você tem que voltar mais vezes. Que Eu Deus agradeço, abençoe é um prazer. você. Amém. A sua linda profissão, né? Sim. A linda que profissão. Deus te abençoe. Eu tenho uma admiração muito grande pelos médicos, Simone. Sim. Porque, meu Deus do céu, o que seria de nós se não fossem os médicos? Meu Deus, quando a gente está bem, a gente nem lembra. É só dar alguma coisa que a gente lembra de vocês. São Lucas, São Camilo de Leles, que são santos patronos, protetores dos enfermos e daqueles que cuidam dos enfermos. Esteja sempre intercedendo por você, doutora. Obrigado. Muito obrigada, gente. E a Mirelle, a gente já colocou os dados na tela. Mirelle Rezende, o telefone dela para, se você quiser conversar, esclarecer, pedir ajuda, é o 199-9908-8030. Vamos chamar mais vezes, que foi muito importante. Obrigada, com licença, viu?